Estava pensando sobre qual título colocar para o sermão. Esses títulos são importantes, né? E aí coloquei um título que algumas pessoas estão me mandando mensagem. Pastor, o que você vai falar? Que elefante é esse? Porque quem viu na internet aí, eu coloquei o título Um Elefante na Sala. Você vai pregar sobre elefante, pastor? Não necessariamente. Na verdade, eu pensei algumas vezes sobre como trabalhar este tema. Essa semana já estava decidida a fazer outro assunto. Mas por algum motivo Deus quer que a gente trabalhe este assunto. Então assim, o meu objetivo, amigos, é algo do fundo do meu coração, como pastor, que ora e ama essa igreja. Para Deus nos abrir os olhos e enxergar pontos importantes para a nossa fé. Não vou tratar sobre um assunto específico, mas eu vou tratar sobre uma essência, que é um risco que está afetando aí sempre a nossa vida. Você sabe que a expressão elefante na sala é uma expressão, né? O que é um elefante na sala? O que é isso? Quando alguém fala assim, tem um elefante na sala, o que é? É algo muito grande, que está ali no meio da casa, mas a gente finge que não está. Você sabe que essa expressão surgiu no ano 1818. A primeira vez que ela foi usada foi através de um poeta russo, chamado Ivan. Não vou falar o sobrenome, que não dá. Mas este poeta escreveu um poema chamado O Homem Curioso. Neste poema, este homem vai até um museu e ele começa a olhar todos os detalhes das obras, das placas, das artes, das pequenas estátuas, os pequenos defeitos. Ele só não nota que tem um enorme elefante no meio da sala. Você olha e fala, parece um absurdo, né? Como é que alguém entra no lugar e não percebe um elefante ali? O elefante é algo grande, mas essa expressão tem sido utilizada já há algum tempo para representar quando existe algo que é evidente, que é um estorvo, que está ali, mas que muitas vezes as pessoas fazem vista grossa, tenta colocar o elefante debaixo do tapete, mas ele está ali, e ele é grande demais, e se você não cuidar, ele vai crescer mais, e daqui a pouco ele vai estar destruindo a casa inteira. É algo que está mexendo, que está crescendo, que às vezes a gente finge que não é conosco. Está ali, não foi eu que coloquei, não é comigo o problema, mas é. Principalmente quando nós falamos sobre temas de família, temas da estilo de vida de cada um de nós. Essa é uma expressão, né? Eu sou mineiro, né? Tem mais algum mineiro aqui, não? Tem mais mineiro aqui? Opa! Vamos dominar o mundo. Uai! Mineiro já nasce... Você sabe disso, né? Que mineiro já nasce com um software, com ditados populares de fábrica. Você sabe disso, né? Nós crescemos, nos comunicamos com ditados populares. E existe sabedoria em ditados populares. Tem ou não tem? Tem. São ditados que a gente lembra. Passarinho que anda com morcego dorme de cabeça para baixo, né? Esses ditados populares. Para quem está se afogando, jacaré, tronco. Ditados populares. Quero ver como é que ele vai traduzir isso. A gente vai entendendo nessas frases, condições da nossa própria vida. A Bíblia, ela tenta, de alguma maneira, apresentar para nós alguns pontos de alerta. E todas as histórias que Deus apresenta, eu gosto de trabalhar as histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, elas são importantes para a gente poder tirar algumas lições para a nossa própria história. A sabedoria bíblica, ela existe para ser aplicada em nosso dia a dia. A gente entende o texto bíblico, a gente lembra do contexto bíblico, a gente lembra das situações, mas e agora? O que fazemos com o texto bíblico? E é sobre isso que a gente vai tentar conversar um pouquinho. Eu vou pegar dois personagens bíblicos muito conhecidos. Um eu vou trabalhar melhor o tema, o outro só citar. Mas eu quero na vida desses dois personagens tirar uma lição, e 3 lições na verdade para a nossa vida no final dessa mensagem. Então eu preciso que você entre comigo no texto bíblico e que Deus fale ao nosso coração de maneira especial. Vamos lá? 1 Samuel, abra aí a sua Bíblia, por favor. As 2 histórias estão no livro de Samuel. 1 Samuel... 1 Samuel. O primeiro personagem é um personagem que ele tem
alguns pontos importantes para a gente. Geralmente nós, quando falamos sobre essa história, colocamos a ênfase em outro personagem bíblico. Mas este personagem especificamente, ele tem lições importantes para a gente. E eu quero trabalhar aqui como que Deus lida com pessoas que têm esse elefante na sala, com pessoas que têm esse ponto que precisa ser trabalhado na vida, senão vai destruir você. E é isso que é minha ênfase aqui na mensagem de hoje. Então, 1 Samuel, capítulo 1. A gente vai tentar só fazer, eu sei que semana passada o pastor Charles trabalhou ali o 1 Samuel também, a partir do capítulo 4, mas eu quero falar sobre o capítulo 1 em diante, para a gente relembrar aqui a história de um sacerdote. Qual era o nome dele? Eli. Eli era um sacerdote na época de uma mulher chamada Ana. Mas Eli tinha uma situação familiar problemática. É difícil falar sobre esses temas, porque eu sou pai também. E eu sei que a gente tem as responsabilidades, não é fácil. Mas Deus colocou essa história na Bíblia, amigos, porque Ele quer apresentar algo de relevância para nós hoje. E eu espero que essa mensagem chegue aí no seu coração. Vamos tentar encontrar Eli aqui no meio da história de Ana, e aí depois a gente vai especificamente para Eli. No capítulo 1, nós encontramos a história de um homem que era levita, chamado Eucana. Houve um homem de Ramataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, capítulo 1, versículo 1, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Elu, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Eucana tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Possivelmente Eucana era casado com Ana, mas a partir do momento em que Ana não podia ter filhos, e a importância da época da paternidade era gigante, da maternidade, Eucana acabou se casando com Penina. Foi um relacionamento bem conturbado. Mas no versículo 3, pela primeira vez aparece o nome de Eli. Olha o que diz o verso 3. Todos os anos este homem ia da cidade, lá de Efraim, da região montanhosa de Efraim, para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde dois personagens aparecem aqui. Qual é o nome deles? Hofni e Finéias. E o texto diz que esses dois homens eram filhos de Eli, e que Eli era o quê? Sacerdote do Senhor, e que seus filhos também eram sacerdotes do Senhor. Agora olha o verso 4, você precisa entender essa porção. No dia em que Eucana ofereceu o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Verso 5, a Ana dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor tivesse deixado estéril. Interessante, não foi Deus, mas tudo era colocado sobre a conta de Deus. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano. Todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor, a outra irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Todos os anos eles saíam da região onde eles moravam e iam até Siló, para que lá no templo eles pudessem entregar uma oferta ao Senhor. O que dizia a lei? A lei dizia: você trazia uma oferta ao Senhor, essa oferta era apresentada ao Senhor, parte desta oferta era retirada, a gordura era queimada, parte da carne era retirada e entregue uma porção ao sacerdote, para sustento da família do sacerdote. Outra parte desta porção de oferta era devolvida ao ofertante. Assim dizia a lei. Então ele recebia. Para que era devolvida? Ele pegava esta porção daquilo que ele entregava a Deus e podia levar para a sua família e para eles juntos celebrarem uma festa ao Senhor. A lei dizia isso, eles podiam entregar a oferta e recebiam parte para celebrar juntos. Afinal de contas, alimento era escasso naquele tempo. Só que interessante, Eli era um sacerdote num período em que a nação estava corrompida. Eli era sacerdote num período em que as pessoas estavam longe de Deus. Eucana, um levita, alguém que trabalhava no templo, tentava de alguma maneira manter a sua família nos caminhos. Passava dificuldades para conseguir naquela época, mas ensinava, era um homem de Deus e ensinava a sua família. Penina era uma pessoa mais difícil.
E ela aproveitava a possibilidade de ter filhos para poder utilizar essa condição, para poder de alguma forma atingir Ana, a esposa também de Eucana. Assim era uma situação conflituosa, mas Eucana não deixava, de ano após ano, ir até a cidade, para ali entregar uma oferta ao Senhor. E isso fazia parte dessa caminhada, dessa jornada deles. Está claro até aqui? Ok. O sacerdote naquele tempo era Eli, tinha 2 filhos, Rofni e Finéias. Fica claro. Um dia, Ana foi lá, com Eucana e Penina. Cansada de ser humilhada por Penina, depois de tanto tempo, Ana decidiu ir até o templo para orar. Você conhece a história? Agora, olha a primeira vez como que Eli é apresentado no texto. Olha o que diz o texto, versículo 9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira. Como é que Eli estava? Como é que Eli estava? Assentado em sua cadeira. Eli ficava assim muito tempo. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da sua serva, te lembrares de mim, não te esqueceres da tua serva, lhe deres um filho homem, eu dedicarei este filho ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. O que estava acontecendo aqui era Ana fazendo um chamado, um pedido, uma promessa a Deus, de que se Deus lhe desse um filho, que seria um milagre, ela não podia ter filhos. Muito obrigado, Venciar. Se ela não, para receber esse presente, Ana iria entregar ao Senhor. Era algo que ela clamou a Deus, era algo que ela pediu ao Senhor. Eli, que não estava acostumado com essa manifestação no templo, principalmente por mulheres, toma uma frase errada, verso 12. Ana continuava a orar ao Senhor diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela. Porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. Então lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Essa história é forte, né? Eli era o sacerdote, era o representante de Deus. Ela fazia tanto tempo que ele não estava acostumado a ver alguém demonstrar uma devoção, uma consagração, que ele olha para aquela mulher que está falando apenas com o seu coração. Já tinha um teólogo que dizia o seguinte: é melhor um coração sem palavras do que palavras sem um coração, né? É melhor você falar daquilo que está dentro da sua alma e abrir o coração a Deus do que falar palavras que de fato não fazem sentido. Ana orava e dizia com toda a intensidade do seu coração. O nome Ana significa graça. Ana era uma mulher que vivia graça, que queria experimentar a graça de Deus, que queria entender isso de maneira especial. E Eli ali, que era o homem de Deus, de vez de acolhê-la e falar: filho, o que está acontecendo? O que você precisa? Como é que eu posso te ajudar? Na verdade, acaba utilizando palavras para tentar tirar ela daquilo que ela estava fazendo. Ele era o sacerdote. E Ana, com paciência, verso 15, responde: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, eu não bebi vinho nem bebida forte, estava apenas derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que essa sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade, a minha aflição. Sacerdote, eu estava clamando a Deus, porque eu acredito que só Deus pode me ouvir. Então Eli se compadeceu da frase dela e do momento que ela estava vivendo. E ele então diz: vá em paz, e o que Deus de Israel lhe conceder, o Deus de Israel lhe concederá, lhe conceda o que você pedir. Então Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Eu poderia gastar tempo falando sobre isso aqui. Ana aproveitou na sua devoção, na sua entrega, na sua oração, para viver e para experimentar algo que só a presença de Deus pode apresentar de maneira profunda. Ela experimentou paz depois de ter um encontro com Jesus. Eu gosto dessa história, amigos, porque muitos momentos, eu acho que você já passou por isso e eu também, que ninguém entende a gente, mas Deus entende. Não existe nada que vai conseguir te explicar a experiência que é de ter um encontro verdadeiro com Deus.
Vai ter momentos da vida, amigos, em que a ansiedade é tão profunda que você pode ir no melhor psicólogo do mundo, e eu digo que precisa ir, que nem assim ele vai conseguir te entender. Mas às vezes um momento, um encontro, um choro, um desabafo com Deus te faz descarregar anos de angústia. Qual foi a última vez que você falou com Deus de coração? Que você derramou-se na presença dEle para falar com Ele aquilo que você mais precisava? Qual foi a última vez que Deus agiu de maneira tão profunda na tua vida que você sentiu que aquele momento era a transformação que você queria? Interessante. Ana faz uma promessa. Qual é a promessa que Ana fez? Se Deus lhe desse filhos, o que iria acontecer? Ela ia entregar para trabalhar no serviço de Deus. Quem era o sacerdote na época? Que foi o homem que falou para ela que ela estava ali embriagada. Ok. Este homem, vou ver se você está comigo, tá? Este homem sacerdote Eli tinha 2 filhos. Como é que chamavam os filhos? Rofni e Finéias. Esses 2 filhos também eram sacerdotes. Mas aqui tem um problema. Aqui está o elefante na sala. Qual é o problema? Capítulo 1 diz no verso 23, Eucana, seu marido, respondeu, faça o que achar melhor. Naquela época, o marido tinha que confirmar, essa era a regra da época, o projeto de vida, a decisão que Ana tinha tomado sobre o seu filho, já que era entendido de que o filho não poderia ser tomado a decisão apenas baseado na mãe especificamente, mas os 2 tinham que estar de comum acordo. Assim como se um pai fizesse um voto, a mãe tinha que concordar nessa decisão. Assim Ana ficou em casa, amamentou o filho até que ele desmamou. Naquela época, um filho desmamava com 3 anos, mais ou menos. Então, com 3 anos, depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos, uma medida de farinha, um odre de vinho, e apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse, meu Senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que esteve aqui ao seu lado orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias que viver, e por todos os dias ele será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Pergunto para você, qual foi o maior milagre? Teve um grande milagre de uma mulher que não podia ter filhos, sim ou não? Mas teve um milagre muito maior. Qual foi o milagre? Qual foi o milagre? A decisão de uma mãe que recebe a bênção que ela esperou pela vida inteira e decide levar esta bênção até um santuário para ser educado por um homem que há poucos dias atrás falou que ela estava bêbada. Amigos, a decisão de Ana era tão verdadeira e ela levava tão a sério a decisão. Amigos, naquele tempo, votos ao Senhor eram votos sagrados. Era levado sério. Hoje nós pensaríamos, uma mãe falaria assim, Senhor, não era bem assim. Talvez não era isso que eu quis dizer. Senhor, mas o Senhor vai entender, né? O Senhor vai entender, é meu filho, né, Deus? Deixa eu ficar comigo, era aquilo que eu queria. A gente vai tentando dar um jeito quando a gente promete algo, quando Deus pede algo para que você faça como você quer. Mas Ana percebeu que era isso que ela tinha pedido a Deus. Amigos, para algumas pessoas, Deus dá coisas específicas para transformar a história. Para Débora, Deus pediu para que ela conduzisse exércitos. Para Esther, Deus pediu para que ela pudesse ser rainha de uma nação pagã. Para outras pessoas, mas para Ana, Deus deu um filho. E ela talvez não sabia, mas ela sabia, porque ela era mãe e no seu coração estava claro, ela tinha consciência disso. Ana sabia que aquele menino não seria mais um menino, aquele menino seria o presente que iria transformar a história do povo de Deus. E aquele menino foi um presente que iria transformar a história do povo de Deus. E ela deixa aquele menino e adora o Senhor. E o menino de 3 anos e pouco, é deixado ali com a família de um sacerdote. No capítulo 2, Ana faz uma oração, o famoso cântico de Ana. No verso 11 diz que então Eucana voltou para sua casa em Ramá, 2 verso 11.
Então Eucana voltou para sua casa em Ramá, mas o menino ficou servindo o Senhor diante do sacerdote Eli. Aquele menino pequeno foi entregue para aquele sacerdote. Aqui no versículo 12, gasta-se um tempo para falar sobre esses filhos de Eli. Olha o que diz o verso 12. Os filhos de Eli eram homens malignos que não se importavam com o Senhor. A minha Bíblia diz filhos malignos. Como é que está na sua Bíblia aí? Aí está escrito filhos de Beliel. Filhos de Beliel. Filhos de Beliel é uma expressão bíblica. Quando Paulo fala de Beliel, faz uma comparação de Beliel, lá no livro de Coríntios, 2 Coríntios 6, com Satanás. Por isso que algumas versões diz filho do maligno. Mas existe um texto lá em Juízes, capítulo 19, que fala que uns levitas saíram da sua terra e foram impedidos de continuar por causa de filhos de Beliel. Possivelmente era uma tribo, pessoas más, que realizavam algumas obras más. 2 sacerdotes que trabalhavam no templo são chamados de homens malignos, homens que não se importavam com o Senhor. O costume desses sacerdotes com o povo era este: quando alguém oferecia um sacrifício, o servo sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes na mão, e enquanto a carne estava cozinhando, enfiava o garfo na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo que o garfo tirava, o sacerdote pegava para si. Assim se fazia todo o Israel que ia ali ao Siló. Também antes de queimar a gordura, o servo sacerdote vinha e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar, e ele não aceitará de você carne cozida, mas apenas crua. Seu ofertante lhe respondia: deixe que primeiro queime a gordura, depois você pode pegar o quanto quiser. E o servo sacerdote dizia: não, você tem de entregar essa carne agora, senão eu pegarei a força. Ora, por este muito grave o pecado desses moços diante do Senhor, porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Qual era o grande problema que estava acontecendo aqui? Esses sacerdotes tentavam ganhar vantagens para si daquilo que Deus tinha estabelecido. Deus tinha falado, apenas uma porção ficava com o sacerdote, mas eles usavam da sua influência, da sua força, faziam uma máfia, um contrabando para conseguir ficar com quase toda a oferta para si, e fazia do jeito deles. Amigos, isso era um desrespeito contra o templo e um desrespeito contra a ordem de Deus. Aquilo que Deus tinha estabelecido para o trabalho que eles tinham que fazer, esses 2 filhos de Eli acabavam tentando ganhar recursos, ganhar fama, ganhar força, fazendo aquilo que Deus não tinha falado para eles fazerem. E eles usavam de intimidação, usavam da sua influência, quase que um tráfico de influência, para conseguir algo que eles buscavam para a sua caminhada. Pensava assim em se enriquecer. Está claro até aqui, amigos? A ideia eram de 2 filhos que estavam fazendo aquilo que Deus não queria. O que ele faz? O que ele faz? Verso 18. Samuel ministrava diante do Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Olha o verso 19. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano levava para ele quando ia com seu marido oferecer o sacrifício anual. Eli abençoava Eucana e a sua mulher e dizia: que o Senhor dê a você filhos dessa mulher em lugar do filho que você devolveu ao Senhor. E voltava para sua casa. Assim o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais filhos, teve mais 3 filhos e mais 2 filhas. E o menino Samuel crescia diante do... Então Ana teve mais filhos, mais 5 filhos, depois que entregou Samuel até o templo. Um parêntese. A maneira como Ana cuidava mesmo à distância do seu filho. Tem um texto no livro Patriarcas e Profetas que eu acho extraordinário. Olha esse texto. Desde os primeiros anos, Ana ensinou a Samuel que ele pertencia ao Senhor. Olha o poder de uma mãe. Todos os dias, ela orava especificamente por Samuel. A cada ano, ela lhe fazia uma túnica para uso no serviço santuário. Ao ir com o esposo para adorar em Siló, entregava ao menino essa lembrança de seu amor. Cada fibra da pequena túnica era tecida com uma oração. Vou repetir. Cada fibra da túnica que ela fazia era tecida com uma oração, para que Samuel se mantivesse puro, nobre e verdadeiro.
suplicava fervorosamente para que ele alcançasse a grandeza apreciada pelo céu, que honrasse a Deus e abençoasse aos seus semelhantes. E que grande recompensa Ana conquistou. Como seu exemplo nos motiva a sermos fiéis. Não tinha um dia que Ana não clamava pelo seu filho. Uau! Aqui tem um exemplo de uma mãe que, mesmo entregando um presente a Deus, clamava ao Senhor pela vida dele. No verso 22, presta atenção agora nessa parte. Eli já era muito velho, ouvia tudo o que os seus filhos faziam, a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres. Olha aqui, além disso, esses filhos se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tampa do templo. E disse-lhes: por que vocês fazem essas coisas? Eli chama a atenção dos filhos, mas como? Pois de todo este povo ouço constantemente falar das coisas más que vocês fazem. Não, meus filhos, não é boa fama esta que eu ouço. Vocês estão levando o povo do Senhor a transgredir. Se um homem pecar contra o seu próximo, Deus será o árbitro. Mas se ele pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Mas o texto diz que os filhos, o quê? Não ouviram a voz do seu pai. E aí diz que o Senhor os queria matar. A tradução, na verdade, era: Deus daria permissão. E o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. Eli chamou a atenção dos filhos, sim ou não? Sim ou não? Pelo motivo correto? Qual foi o motivo? Ele só chamou a atenção dos filhos porque vieram reclamar com... Como é que ele reclamou? Como é que ele falou? Olha, filhos, tem uma fama aí. Estão dizendo por aí que vocês estão fazendo errado. Estão falando por aí, filho, que vocês... Mas olha, e os filhos nem ouviram o pai. Mas vem cá. Além de ser pai, ele era o quê? Sacerdote. Ele deveria ter respeito pelas coisas de Deus, correto? Se ele percebe que alguém que também é sacerdote, os seus filhos, está indo contra a vontade de Deus, ele não tinha apenas que falar com os filhos, eles teriam que ser o quê? Tirados da função de sacerdote. Sim ou não? Só que tinha um problema. Eles estavam cometendo um grande pecado contra Deus. E os tirando a sua força da situação, utilizando a sua influência para fazer contra a vontade de Deus. Se ele fosse destituído, a lei poderia cair sobre eles. E se eles fossem julgados pelos juízes, eles poderiam ser mortos. Eli pensou assim: com os meus filhos não. Se farinha pouca, meu pirão primeiro. Outra expressão. Como é que eu vou fazer isso? Ele sabia que eles tinham que chamar a atenção, mas não foi isso. A história continua dizendo que Eli acabou depois no verso 27, então o homem de Deus veio a Eli, não fala quem era esse homem de Deus, mas possivelmente um homem de Deus veio a Eli e disse: olha, assim diz o Senhor, eu já falei com você, eu já manifestei a casa do seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó, eu escolhi, olha o verso 29, por que vocês tratam com desprezo os meus sacrifícios, as minhas ofertas cereais, que eu ordenei que se fizesse na minha morada, e você porque honra os seus filhos mais do que a mim? Olha a frase que o homem de Deus fala com Eli: Eli, por que você está honrando os seus filhos mais do que a mim? Os seus filhos estão errando, você já falou com eles, eles não estão ouvindo, eles não podem continuar fazendo o que eles estão fazendo. Eli, eles estão engordando com as melhores partes de todas as ofertas do teu povo. Portanto o Senhor, o Deus de Israel diz: na verdade eu prometi a sua casa, a casa do seu pai andaria diante de mim para sempre, mas agora diz o Senhor, longe de mim que tal coisa aconteça, não dá para permanecer assim. Eli, você vai ter que ser duro com eles, não dá para fazer assim. Deus deu mais uma chance para que Eli pudesse de alguma maneira tentar consertar a vida daqueles meninos. Verso 34, e o que vier a acontecer com seus dois filhos, Rofini e Finéias, será um sinal para você, porque ambos vão morrer no mesmo dia. Amigo, você acredita que entre o capítulo 2 e o capítulo 3 se passaram cerca de 8 anos? Tempo suficiente para Eli fazer alguma coisa, sim ou não? Sim. Pastor, mas ele não tinha controle. Ele não tem mesmo.
Mas não dava também para fingir que não tinha nada acontecendo, sabe? Não dava para jogar para debaixo do tapete. Não dava para fechar os olhos. Era grave demais para Deus. Estavam zombando com algo de Deus. Estavam manipulando pessoas, era grave demais. Chegamos por fim no capítulo 3. E aqui no capítulo 3 nós encontramos o chamado de Deus para Samuel. Você lembra de Samuel? Você lembra como é que Deus chamou Samuel? Numa noite, Deus aparece e fala para Samuel: Samuel, Samuel. Quantas vezes Deus falou Samuel, Samuel? 4 vezes. 3 vezes Samuel pensou que era Eli. Na 4ª vez, está claro aqui? Qual foi a ordem, qual foi o motivo? Preste atenção. Qual foi o motivo pelo qual Deus fala com Samuel? Verso 11, o Senhor disse a Samuel, vamos ler o verso 10. Então o Senhor veio, ali esteve, chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele respondeu, fala porque o teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel, eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos os que ouviram ficarão com os 2 ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra Eli tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ela bem conhecida, porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Eu já falei com Eli, Deus falando, eu já disse com ele, mas ele não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. Samuel ficou deitado até de manhã, acordou cedo, abriu os portões da casa, era a ordem de Deus, mas estava com medo de relatar a visão a Eli. Então Eli chamou Samuel e disse, fala Samuel, meu filho, que foi que o Senhor te falou? E Samuel contou para Eli, e Eli responde, Deus é Deus, que Ele faça o que achar melhor. Capítulo 4, tem uma batalha entre o povo de Deus e os filisteus, e naquele mesmo dia, morre quem? Hofni e Finéias. Amigos, tem muitos argumentos aqui. Tem muitos pontos aqui. Me permita citar com você apenas mais uma história rápida, só para a gente poder relembrar. Essa é bem rapidinha. 2 Samuel capítulo 14. Vai lá comigo. Desculpa, capítulo 12. 2 Samuel capítulo 12. Segunda Samuel capítulo 12, Natã repreende a Davi. Verso 12, capítulo 12, versículo 1. Então o Senhor enviou Natã a Davi, e Natã foi falar com Davi e lhe disse, havia na cidade 2 homens, um rico e o pobre. Lembra dessa história? E aí Natã vai falar com Davi, contando uma historinha. O que Davi tinha feito? Davi tinha cometido pecado contra Betseba, tinha mandado matar pelas espadas dos inimigos Urias, tinha feito várias situações de pecado, porque ele tinha ficado na varanda, num dia em que os reis estavam na guerra, e ele permitiu que a sua cabeça ficava livre, e ele foi sendo seduzido pelo pecado de maneira tão intensa, que Deus precisou mandar Natã. Natã sentou com ele, Natã contou uma historinha. Natã foi muito sábio. Olha, tinha um homem que tinha 2, um pobre e um rico. O rico tinha muitas ovelhas, o pobre tinha uma só, mas o rico foi lá e pegou num dia de uma visita a única ovelhinha daquele pobre. O que eu devo fazer? E Davi, tem que matar, esse homem tem que morrer. E aí Natã, com a sua sabedoria, diz, Davi, mas este homem é você. Uau! Confrontou Davi assim de cara, sabe? É uma cena assim que eu acho interessante. Amigos, o que Deus faz quando tem alguém com pecados, com situações, que está destruindo a sua vida, a sua família, a sua casa? 3 lições. Olha para mim. Primeira lição. Igreja de Botafogo, em nome de Jesus. O pecado é sério e destruidor. Igreja de Botafogo, entenda agora em nome de Jesus. O pecado, ele vai destruindo a vida.
ele vai agindo em pontos, sabe? E geralmente começa assim, pequeno, até o ponto que você vai se acostumando com ele. Só que ele vai crescendo. Ele vai crescendo. Ele vai ocupando outros espaços. Até como um elefante destrói a casa inteira. O pecado é sério demais. Nós seremos pecadores até Jesus voltar. Mas cuidado com aqueles pecados que você pode evitar. Tem gente empurrando o pecado para debaixo do tapete, mas aquele pecado já é um elefante. Não dá para empurrar mais. Vai destruir você. Amigos, eu tenho conversado com tantas famílias que estão permitindo que pequenas situações fossem destruidoras. Coisas que parecem pequenas, mas não são. Coisas que parecem inofensivas, mas têm crescido, têm sido nutrido, têm sido alimentado, e daqui a pouco vai destruir a tua vida. Amigos, o diabo é como um leão que anda ao derredor, esperando alguém para devorar. Cuidado, igreja. Eu poderia citar aqui várias coisas. Cuidado com a mentira. Ela parece inofensiva agora, mas ela cresce. Cuidado com pecados sexuais. Desculpa, igreja, é minha responsabilidade para falar com você. Cuidado com a pornografia. Desculpa. Mas tem gente que está achando normal. É fácil acesso. É fácil de resolver. Não é. São lutas que o diabo tem conseguido tomar conta de famílias, de casas, de gente. Pecados que a princípio parecem inofensivos, mas que têm crescido e têm minado a mente, têm minado o coração, têm afastado pessoas de Deus, têm afastado pessoas da verdade. Cuidado, amigos, o pecado é grave. Olha o que diz esse texto. Amigos, acredite, Deus tem desejos de nos salvar. O pecado da natureza particular deve ser confessado a Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Hebreus Evangélicos, página 216. Pois se alguém pecar contra Deus, temos um advogado para junto dele, chamado Jesus Cristo. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Ele deve ser confessado por intermédio de Cristo. Todo pecado público deve ser do mesmo modo publicamente confessado. A ofensa feita a um semelhante deve ser ajustada com a pessoa ofendida. Se alguém que deseja recuperar a paz, a saúde, mas se semeou discórdia no lar, na vizinhança, na igreja, suscitando separação, dissensão, se por qualquer má prática induziu outros a pecar, essas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante as pessoas ofendidas. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Não dá para ficar empurrando apenas. O pecado é grave demais. Pecado oculto com Deus, pecado público com quem ofendeu, mas não deixa de resolver, não. Tá claro? Segunda lição. Eu sei que essa é difícil, mas é verdade. Deus nos deu pessoas sobre a nossa responsabilidade. Temos responsabilidade espiritual sobre elas também. Não dá para você ver alguém indo para a perdição que você tem responsabilidade de não fazer nada. Eu sei que é difícil. Eu sei. Mas sobre pessoas a qual Deus colocou sobre nós responsabilidade, a gente tem que fazer alguma coisa. Essa semana eu vi a palestra de uma psicóloga, que ela citava uma série que a Netflix lançou alguns dias atrás, sobre adolescentes. Eu não assisti a série, mas ela mostrou alguns trechos da série na palestra. Nessa série, um menino de 13 anos é acusado de assassinato. Parece que a série não tem uma história assim muito. Ela pega as emoções.
Parece que um capítulo é só a conversa dele com a psicóloga dele. Mas ela mostrou uma cena do final da série, eu dando um spoiler aqui, mas mostrou uma cena do final da série onde os pais estão conversando. E os pais falam assim: você lembra que o nosso filho ficava no quarto trancado? Você lembra que ele ficava até madrugada no computador e a gente não falava nada? Às vezes a gente batia na porta, não, já vou dormir, sabe? A gente parece que a gente não fazia. E eles choram juntos e eles oram juntos. E não dá para voltar mais mesmo. A situação já está feita. Mas aqui, amigos, parece que é Deus, de alguma maneira, hoje, olhando para nós e dizendo assim: poxa, tem pessoas que Deus colocou na sua responsabilidade, são amigos às vezes, que você está vindo por um caminho de perdição, e eu sei que você não sabe como fazer, mas peça a Deus, ore por ele, peça a Deus sabedoria, para Deus agir em você, para você de alguma maneira falar: Senhor, me ajuda a tirar ele desse caminho de perdição, é minha responsabilidade. Eu sei que nem sempre vai dar, e às vezes eles são livres para tomar decisões, mas se Deus colocou sobre a nossa cutela, amigo, acredite, Deus deseja agir através de você. Eu não sei o que iria acontecer com Rofini e Finéias, eu não sei como que seria a vida deles, mas Deus deu várias vezes formas para que Eli pudesse agir, para que os seus filhos não sofressem o que sofreram, o que passassem pelo que passaram. Amigos, é muito difícil no tempo que vivemos, mas deixa Deus usar você em nome de Jesus. Tem gente que precisa ser salva e de alguma maneira Deus vai agir através de você. O que não dá para fazer é achar que é um elefante dentro da sala. Terceira e última lição. O que Deus fez com Davi quando viu que Davi estava indo para uma perdição? Mandou um servo falar com ele. O que Deus fez com Eli quando percebeu que a família de Eli estava indo para a perdição? Mandou um servo falar com ele. Deus nunca deixa alguém sem trazer uma resposta, sem trazer uma orientação. Deixa eu falar uma coisa para você. Olha aqui. Qual é o teu elefante na sala? Talvez, de alguma maneira, Deus vai ter que disciplinar você, para te corrigir. E eu sei que a gente não gosta, a gente não quer, mas se Deus não abrir teus olhos, tu vai morrer perdido. Amigos, o maior sonho de Deus é te salvar, filho. O maior sonho de Deus é ver você ao lado dele na eternidade. O que mais Deus precisará fazer para tirar você deste caminho de perdição e te trazer para o caminho da luz? Até o que mais Deus terá que fazer? Quantos mais recados Deus fará? Deus falou com Eli através das pessoas que vieram falar de Rofini e Finéias. Deus falou com Eli através do homem de Deus que falou com Rofini e Finéias. Deus falou com Eli através de Samuel que veio falar com... Amigos, Deus falou 3 vezes, Eli não ouviu. Amigos, há quanto tempo Deus está falando com você? Olha para a tua casa, olha para a tua vida, olha para o teu trabalho, olha para os teus funcionários, olha para a empresa que eu te dei, olha para a tua igreja, olha para a missão que eu te dei, olha o que está acontecendo. Faça alguma coisa que você pode fazer, mas faça com sabedoria, porque eu quero usar você para salvar você e as pessoas. Mas na verdade, para salvar Rofini e Finéias, Deus usou todos esses homens para, em primeiro lugar, salvar Eli. Quem mais precisava de salvação talvez nem eram os filhos, naquele momento eram os pais. E é por isso que nós hoje, todos os dias, temos que ir sobre a graça de Deus, pedir sabedoria para Ele nos guiar. Tem coisas que não dá para fazer, mas nunca deixe de orar. Continue orando, e Deus na sua graça vai agir. Aqui eu sei de pais que oram pelos seus filhos, também sei de filhos que oram pelos seus pais. Eu sei de esposas que oram pelos seus maridos, maridos que oram pelas suas esposas, que clamam por eles. Não desista. Continue orando, amigo. Uma hora a graça de Deus vai incomodar aquele coração, mas seja instrumento de Deus para continuar salvando.
Você vai ouvir uma